Que a graça de Deus esteja com todos. Amém. Louvado seja Deus. É com muita alegria que eu estou aqui nesta manhã para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos aprender sobre a palavra de Deus, que é onde se encontra no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, capítulo 17. Vamos meditar hoje a respeito da palavra de Deus. O que Deus quer falar conosco, algum significado aí, que muitas vezes nós não atentamos para algum significado das Escrituras. E é bom a gente atentar para algum significado, para que a gente fique ter mais conhecimento, né, da palavra de Deus. Mas antes eu quero louvar o Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. E pois amor não se compra, nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia, glória a Deus. Meu amor não se cansa, nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é. Aleluia, Jesus. Entre os milhares, Jesus é o nosso amado, o nosso querido o bom pastor da vida às suas ovelhas. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Sem mais demora, eu convido a todos ler a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo. Vamos começar pelo 16, do 21 e diante. Nós vamos ler a palavra de Deus e vamos meditá-la e vamos ver algum significado que ela tem para a nossa meditação espiritual esta manhã. Que diz assim a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 16, verso 21 e diante. Diz assim a palavra de Deus: Então o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e outra metade seguia Uri. Mas o povo que seguia Uri foi mais forte do que o povo que seguia a Tibni, filho de Shinate. E Tibni morreu, e Uri reinou no ano 30.
e um de Asa, rei de Judá. Uri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. E em Tis reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata. E edificou no monte e chamou o nome da cidade que edificou do nome de Semer, senhor do monte de Samaria. E fez Uri, que era mau aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quanto foram antes dele. Então, as Escrituras está relatando aqui, falando a respeito aqui sobre esses reis aqui que fizeram coisas horríveis perante aos olhos do Senhor. Então, veja bem, meus irmãos, minhas irmãs, que como Samaria se afastou de Deus, como este rei se afasta de Deus. A Bíblia diz que ele vai para o monte, e lá no monte ele ergue ali um altar, ali para o Senhor. Agora, quem é esse Senhor? Qual é o significado desse Senhor? As Escrituras, ela nos diz, que a Bíblia diz que nós temos que chamar para Deus Senhor, Senhor nosso Deus. Ele é o nosso Senhor, o nosso guardião, o nosso libertador, o nosso salvador, o nosso redentor, o nosso bom pastor. Então, a Bíblia aqui vai dizer, veja bem, meu irmão, quando você lê a Bíblia, você lê assim, com atenção, para ver o significado de quem é que o escritor ele está escrevendo. Então, veja bem, para nós entendermos e compreendermos o significado, nós vamos entender o significado conforme os sinais que as letras têm, né? Os sinais de pontuação, ou até mesmo os sinais de letra maiúscula e letra minúscula. Então, é isso que nós temos que atentar para essas mínimas coisas que nós muitas vezes se confundimos e não atentamos para o significado e entendemos que é outra coisa e, ao mesmo tempo, nós confundimos. Então, nós não temos que nos confundir com algo assim que Deus já nos revelou. Deus revela por mínimas coisas. Então, por isso que muitas coisas ficam ocultas, porque nós não prestamos muita atenção na Escritura. Jesus disse, examinai a Escritura, porque julgais ter nela a vida eterna, e são delas que testifica de mim. Então, a Escritura, toda ela é divinamente inspirada por Deus. Então, nós, muitas vezes, nós deixamos passar de largo muitas coisas e nós não atentamos para alguns pequenos significados. Sim, meus irmãos. Então, nós vamos ver que aqui, que neste versículo aqui, 24, diz assim, e de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou no monte, e chamou o nome da cidade, que edificou no nome de Semer, senhor do monte de Samaria. Se você prestar bem atenção, aqui, esse senhor está com letra minúscula, não está com letra maiúscula. Então, não é o Senhor dos Exércitos, não é Jeová, é o Senhor. Senhor com letra minúscula. Então, ele está representando um Deus pagão, um Deus de adoração dos homens pagãos. Então, um homem que levantou um altar e edificou ali um altar no Monte de Samaria. Então, se você for analisar e for procurar observar as histórias de Israel, a história de Judá, a história do povo judeu, você vai ver a continuidade no Novo Testamento, o significado das tragédias que aconteceu durante a sua jornada, durante as suas batalhas, as suas guerras, durante a vida que os seus pais viveram, né? Seus pais viveram. Então, passa de geração para geração, né? A maldição,
ela sai acompanhando essa geração. Então, veja bem, a maioria desse capítulo aqui, capítulo 16, você vai ver que muitos desses reis aqui que passaram aqui a governar o rei de Israel fizeram mal perante aos olhos do Senhor. Então, esse rei aqui, esse Uri, que é o rei, ele se torna rei, ele levantou e edificou um altar no monte de Samaria. Por isso você vai para João, capítulo 24, você vai ver que ali em João, capítulo 24, tem uma mulher ali sedenta para beber água, né? Ela está sedenta. No momento que ela encontra alguém que possa dar água para ela, para que nunca mais ela terá sede e para que nunca mais ela volte àquele lugar para buscar água. Então diz aqui a mulher Samaria. Mulher Samaria, você bem conhece muito bem a história desta mulher chamada samaritana. Então, não quer dizer que ela é samaritana, não quer dizer que ela é Samaria, o nome dela, mas está identificando que ela é de uma cidade chamada Samaria. Então, quer dizer, ela vem com uma história de longos anos, trazendo uma tradição que seus pais tinham, né? Elas iam buscar água ali naquele poço, aonde Jacó edificou ali um poço, aonde Jacó cavou um poço ali para beber da água. E a Bíblia diz que Jacó bebia da água, e seus gados bebiam da água, e todo o seu povo bebia da água daquele poço. Mas ali se encontrava alguém ali que poderia dar água para ela, uma água que ela nunca mais poderia vir buscar, né? Nunca mais ela poderia buscar, porque aquela água que Deus ia dar para ela, Jesus ia dar para ela, era uma água que nunca mais ela teria sede. Então, veja bem, meus irmãos, Samaria era um povo separado de Israel, era um povo que deixaram de adorar o Deus vivo, deixaram de adorar o Deus verdadeiro. Mas Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele veio buscar o que era seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto lhe receberam, deu-lhe o poder de serem feito filho de Deus. Então, ele veio buscar o que se havia perdido. E a Bíblia diz que ele começa a buscar o que se havia perdido na casa de Israel, na casa dos judeus, na casa daqueles que estavam perdidos. Israel estava perdido, Israel estava vivendo os seus próprios caminhos, seguindo os seus próprios caminhos, seguindo os seus próprios pensamentos, seguindo os seus próprios deuses. Então, eles estavam vivendo uma vida de ruína diante dos olhos do Senhor, fazendo mal perante aos olhos do Senhor. Então, isso era uma maldição que eles trouxeram dos seus pais. E os seus pais edificaram altares a deuses pagãos. Então, veja bem, aqui foi uma separação. Aqui eles já não andavam mais unidos. Aqui os judeus e samaritanos não se falavam, não tinham contato. Então, essa mulher aqui, ela vai falar a respeito de que Jesus Cristo não podia tocá-la nela. Então, diz assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido de Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, e deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era ali necessário passar por Samaria. Veja bem, era necessário dele passar por Samaria. Era necessário de Jesus Cristo edificar ali a casa aonde estava em ruína, né? A casa de Samaria estava em ruína, né? Ele queria que eles adorassem o Deus vivo, não adorassem o Deus pagão,
porque Samaria estava casada com vários senhores Samaria estava casada. Então, quando ele encontra aquela mulher, ele vai falar detalhes por detalhe para aquela mulher, que aquela mulher começa a entender de que Jesus estava falando, não somente da parte dela íntima, mas também da parte dela espiritual, que Jesus estava falando a respeito desta mulher. Diz assim a palavra de Deus. Estava ali na fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, ele estava cansado, vinha de uma jornada, ele estava fazendo a obra de Deus e ele não media esforço nenhum, mas estava cansado, ele estava vivendo uma vida afadigado. E assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Neste momento, Deus estava ali como carne, estava ali como carne, como ser humano protetor das pessoas, protetor de amá-la, de viver uma vida amando, porque Jesus, ele era amor. Era amor, continua sendo amor. Ele nos ama. Ele nos amou de tal maneira, Jesus. Então, ele continua amando, ele continua buscando aquele que ele possa chamar atenção, para que aquela pessoa também chame a atenção dele e que eles juntos fazem um companheirismo, né? Então, Jesus Cristo aqui, ele estava amando esta mulher. Então, ele queria dar o que ela precisava, o que era necessário para ela, para que ela nunca mais pudesse estar ali naquela calamidade, naquela pobreza. Então, ela estava ali para pegar a água que era necessário, a água para ela. Mas Jesus queria dar uma água muito melhor, muito além de que ela vinha pegar. E ele pediu água a ela, porque, então veja bem, e veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Isso foi uma oportunidade. Os discípulos não poderiam estar lá, porque os discípulos eram judeus. Jesus também, veja bem, Jesus, ele veio da descendência de Davi, né? Ele veio da descendência de Davi. Mas, como ser humano, ele veio da descendência de Davi, ele continua sendo da descendência de Davi judeu, israelita, né? Ele veio da parte da raiz de Jessé, né? Ele saiu da raiz de Jessé. Então, ele estava ali como a descendência, né? A descendência dos seus pais, Jesus. Mas ele não era também israelita, também não era judeu, né? Ele era Deus, né? Ele era Deus. Então, ele não veio diretamente dos judeus, né? Assim, né? Ele não veio com sangue de judeu. Não, ele não saiu com sangue de judeu. Ele saiu com sangue de Deus. Veja bem que quando o anjo veio a Maria e disse a Maria: Maria, não temas, Maria agraciada, não temas. Eu vim aqui dizer para você que você vai dar luz a um filho e porás o nome desse filho, o nome dele será Jesus. E ele salvará o seu povo dos seus pecados. Maria, ela era uma judia. Maria fazia parte dos judeus, ela era israelita. E José, que era casado com ela, que estava ainda sendo noivo dela, ainda não tinha ainda se aproximado de Maria ainda. Maria era virgem e José estava noivo dela, mas não tinha
se aproximado dela, não tinha se chegado diante dela. Então, Maria estava ali, diante do anjo, e o anjo agraciou ela com um filho, né? Um filho. Mas este filho não vinha de sangue. Este filho vinha da parte de Deus. A Bíblia diz que o Deus Altíssimo, com a sua sombra, pousou em Maria. Então, Jesus não era israelita, Jesus não era judeu. Jesus era um divino. Jesus veio da parte divina. A Bíblia diz que toda a divindade estava em Jesus Cristo. Então, ele não estava ali como judeu, para querer fazer amizade, para querer negociar amizade que Samaria tinha perdido com os judeus, né? Com aquela separação. Ele não veio para isso, mas ele veio para salvar a alma dela. Ele veio para salvar ela da adoração que ela estava adorando deuses. Estava vivendo com homens casados, né? Estava vivendo numa vida de idolatria. E veja bem, Jesus diz a ela, vamos ver o que Jesus vai dizer a ela. Porque os seus discípulos tinham ido comprar comida, né? Lógico, né? Eles não podiam estar ali porque eles eram judeus. Então, eles não iam ver Jesus se aproximar de uma mulher e não chamar a atenção de Jesus. Eles iam chamar a atenção de Jesus. Então, Jesus teve a oportunidade, quando eles saíram, então ele falou com a mulher. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, eles não podiam se comunicar com os samaritanos. Eles viviam numa vida de pagã, né? Adorava idolatria, viviam na idolatria. Vivia adorando deuses, como nós lemos aqui, nesse versículo aqui, que este rei levantou um monte de Samaria, né? E ele fez perante o mal aos olhos do Senhor. Então ele foi muito mal, ele foi muito ruim. Ele adorou Baal, né? Ele adorou Baal. Então, o nome desse Baal é Senhor. Senhor, mas não está com letra maiúscula, tá, irmão? Senhor está com letra minúscula. Então, é um senhor de idolatria. É um senhor de idolatria. Ele diz Baal, o significado de Baal é senhor, mas não é o Senhor dos exércitos, não é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não é o único Deus. Não é o Deus que Israel serve. Não. É um senhor pagão. Um senhor que eles levantaram como idolatria. Um altar. Fizeram um altar ali, adoraram ali aquele altar e batizaram o nome dele como Baal. Significa Senhor. Então, Samaria vivia na idolatria. Ah, mas Samaria, o que significa Samaria? Samaria significa um monte. Do monte surgiu uma cidade, aonde começou a idolatria no monte. Então, quando Jesus veio, ela pergunta para Jesus, aonde nós deveremos adorar? No monte ou no templo? E Jesus disse, nenhum dos dois. Chegou a hora, e esta é a hora, que todos adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Então, ela estava preocupada em adorar. Ela estava preocupada em louvar e se colocar diante da presença de Deus. Ela conhecia um pouco do Deus de Israel. Ela já estava cansada de estar ali diante de adoração falsa. Ela estava ali cansada de viver aquela adoração fingida, né?
Ela não queria mais se prostrar diante de imagem, diante de idolatria. Ela não queria mais isso para a vida dela. Ela queria coisas novas. Ela queria viver uma vida de verdade, uma vida honesta. Ela queria viver. Então, ela estava com sede de Deus, de um verdadeiro Deus, de um verdadeiro Deus que traria para ela a vida eterna. E ele estava ali naquela vida de pobreza, né, de miserável, mesquinha, adorando deuses, enquanto eles pediam aos seus deuses para prosperar a sua terra, né? Para que a sua terra pudesse dar semente, né? E da semente saísse fruto. Eles queriam algo, mas nunca acontecia, porque eles estavam perante ao Senhor, fazendo coisas más, né? Deus não se agrada de pessoas más. Deus não se agrada de pessoas que se diz que é honesta, que se diz que é santo, né? Não, Deus não se agrada. A Bíblia diz que nós, para sermos justos, nós temos que viver na justiça, né? Não seja justo demasiadamente, né? Não seja também santo demasiadamente, porque isso vai te corromper, vai te corromper. Uma hora vai te corromper, porque muitas das vezes nós queremos ser santo pela nossa própria vontade, né? Queremos nos santificar da nossa própria vontade. Queremos viver uma vida santa da nossa própria vontade, mas não é assim. O que faz nós santificar nossa vida é o Espírito Santo. Quando nós darmos lugar ao Espírito Santo, o Espírito Santo automaticamente ele nos santifica, porque nós estamos crendo na verdade, crendo na palavra, crendo em toda a palavra. Quando o crente crê em toda a palavra, automaticamente a alma dele é santificada, é purificada e ele é batizado com o Espírito Santo, porque não tem mais nada que Deus não possa batizar com o Espírito Santo. Então, quando a nossa alma está bem diante de Deus, quando nós estamos vivendo uma vida séria diante de Deus, uma vida limpa, pura, nós estamos agradando a Deus. Mas quando nós estamos vivendo uma vida desonesta, né, achando que nós somos honestos, achamos que nós somos fiéis, nós estamos totalmente enganados aos olhos de Deus. Então, meus irmãos, e como diz aqui as Escrituras, a respeito desta mulher, esta mulher estava com sede, já não queria viver uma vida que ela levava. Ela queria viver uma vida séria e completamente de verdade. Todos sabiam o passado dela, todos conheciam o passado dela. Além dela ser idólatra, ela era uma mulher prostituta, que vivia com um homem casado. Ela não tinha feito aliança de compromisso. Ela não tinha feito essa aliança de compromisso, de matrimonial. Ela não tinha feito essa aliança. Então, quando Jesus se aproxima dela, veja bem, o que Jesus vai dizer a ela. Vamos começar desde o princípio ainda. Porque os seus discípulos tinham ido comprar comida, né? Tinham ido comprar pão. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que eu sou mulher samaritana, porque o judeu não se comunica com os samaritanos? Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, e tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Veja bem, Jesus está falando de outra água. Não é uma água natural, mas é uma água viva, é uma água espiritual que Jesus oferece a ela. Como ela já estava com sede de Deus, ela tinha já sede de Deus, verdadeiramente, foi por isso que Jesus se aproximou daquele poço.
se aproximou daquele poço, que a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria, era necessário salvar aquela mulher, era necessário. A obra de Deus culminava com aquela mulher que estava desejando beber da água da vida. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Aonde, pois, tem água viva? Veja bem, todos tinham que ter uma vasilha, né? Todos tinham que ter ali um jarro, né? Todo mundo tinha que levar algo ali para tirar a água lá daquele poço. Porque quando as pessoas tiravam a água daquele poço, não deixava ali a vasilha ali. Ficava só a corda, né? A corda estava ali, né? Mas a vasilha não se encontrava ali. Então, quando as mulheres vinham buscar água, elas traziam sua vasilha. Elas levavam sua vasilha cheia de água. Mas Jesus, quando foi ali na beira do poço, ele não tinha vasilha. E então ela pergunta: como é que tu vai me dar água viva que tu não tem a vasilha para tirar água? Ela pensava que era daquele poço ali, daquele poço natural. Ainda ela vivia uma vida ainda natural. Ela precisava viver uma vida sobrenatural. E és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele, o próprio dele, os seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Veja bem, ela já queria desta água. Ela já queria tomar posse desta água, para que ela nunca mais viesse tirar. Ela estava morrendo de sede. Ela estava chegando ao ponto de falecer. E disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e vem cá. E ela disse, a mulher. Mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e que agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então, ela teve 5 maridos, mas isso que ela tinha, ela não tinha compromisso real com ele. Não tinha um compromisso sério. Não tinha um compromisso de aliança, de pacto, de casamento. Não tinha. Então, ela estava vivendo com o marido alheio. Né? Estava vivendo com o marido alheio. E Jesus falou também a respeito do marido que ela estava. Né? Que Samaria tinha casado. Samaria, falando da cidade agora. Falando da nação agora. Ela tinha casado com vários maridos. E ela precisava voltar em si, desde o princípio, desde o início, de quando foi que ela caiu. Lembra do teu primeiro amor, né? Lembra do teu primeiro amor. Lembra quando tu caíste, né? Nós vamos lembrar do nosso primeiro amor quando nós caímos. Aí lembramos, caí aqui. Quando você se lembra que você caiu aqui, você lembrou do teu primeiro amor. Então é isso que a Bíblia ela nos conduz a acreditar e crer que ela é a nossa bússola, nosso guia. A Bíblia é a nossa informação que nos conduz a levarmos a vida eterna. E ela que vai identificar que nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que nosso espírito identifica que nós somos filho de Deus. Quando o Espírito Santo se identifica conosco,
nós entendemos que nós somos filhos de Deus. Quando é que nós sabemos quando nós somos filhos de Deus? É quando nós achamos que nós estamos vivendo uma vida na vontade de Deus. Então, essa é a oportunidade de um filho de Deus, uma filha de Deus, crer que ela realmente é batizada com o Espírito Santo quando ela se encontra fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, crendo na palavra, crendo na verdade, crendo que ela é santificada pela palavra, que ela é purificada pela palavra, não por si mesma, não por si própria, não por razão própria e nem pela sua razão natural, mas sim pela palavra. Então, ela se encontra de uma forma totalmente errada quando ela se coloca na posição de que ela estava. E esta mulher se colocou na posição que ela estava. Ela estava errada, ela estava vivendo uma vida errônea, ela estava vivendo uma vida escassa, ela estava vivendo uma vida miserável, ela estava vivendo uma vida que não era digna dela estar. Então, ela reconheceu os seus erros. Então, Jesus, quando vê que nós reconhecemos nossos erros, ele nos dá a oportunidade de vivermos novamente, viver uma vida em abundância. Olha, se você for analisar e procurar entender a respeito de Davi. Davi, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele fez má perante os olhos do Senhor. Ele pecou contra Deus somente. E ele reconheceu que ele tinha pecado contra Deus somente. Ele reconhece e ele pede para Deus dar novamente a ele, né, o óleo da salvação. Né? Dai-me, Senhor, o óleo da tua salvação. Então, nós reconhecemos que nós somos errados, que nós somos pecadores, que nós dependemos de Deus. Que nós temos que depender somente dele, de Deus, não de nós mesmos, não de nossa força, não de nosso braço, não do nosso intelecto, não da nossa capacidade, não de quem nós somos. O nosso eu tem que sumir. Esse eu somente é o eu de Jesus, é o eu sou. Somente o eu sou tem que aparecer. Esse eu do homem tem que desaparecer. E o eu de Jesus aparecer em nós. Por isso, o profeta João Batista diz: importa que ele cresça e eu diminua. Então, muitas das vezes, nós temos que fazer assim, se humilhar, nos entregar de espírito, alma e corpo a Cristo, para que ele possa depositar em nós o seu Espírito. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Mas Deus quer batizar com o seu Espírito Santo e com fogo em nós, quando nós reconhecemos que nós não dependemos de nós mesmos, não dependemos do nosso dinheiro, do nosso salário, do nosso emprego, mas nós dependemos dele. Quando tem comida na tua mesa, quando tem comida na tua geladeira, não foi você que trouxe, não foi você que colocou, foi Deus que colocou. Foi Deus que te deu força, foi Deus que te acordou de manhã, foi Deus que te deu fôlego de vida, foi Deus que produziu a terra para que tu colhesse, foi Deus que jogou a semente para que tu germinasse ela, aguasse ela, colocasse água para que ela crescesse e frutificasse. Foi você, mas Deus te deu o crescimento. Foi Deus que deu o crescimento, é Deus que dá o crescimento ao homem. Então nós não temos nada, irmão. Nós somos apenas cinza e pó. Nós reconhecemos que nós dependemos de Deus, que nós somos miseráveis. Nós somos miseráveis de que todos pecadores. Como o apóstolo Paulo fala, ele dizendo assim que ele era miserável de todos os pecadores. Então nós temos que nos colocar com humilhação.
A Bíblia diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar a minha face, então descerei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então, também fala em Tiago também, se alguém tiver cometido pecado, né, com óleo, com óleo da unção e com a fé, né, da oração, salvará o enfermo. Salvará o enfermo. Então, aonde é que está o detalhe da enfermidade? É no pecado. Ah, irmão, eu não tenho pecado. Só de você dizer que não tem pecado, você é mentiroso. Seja todo homem, né, mentiroso e Deus verdadeiro. Então, quando nós achamos que não temos pecado, nós estamos mentindo. Mentindo para quem? Para nós mesmos. Nós estamos mentindo para nós mesmos. É uma falsidade, uma hipocrisia. Que todos nós somos pecadores. E nós dependemos de Jesus Cristo. Dependemos dele. Não é pelas nossas obras que nós vamos ser salvos, mas pela fé em Cristo Jesus. Porque as nossas obras, ela não leva-nos a lugar nenhum. Não leva. Se fosse pelas obras, Abraão tinha sido salvo. Mas não foi pelas obras de Abraão. Mas se fosse pelas obras de Abraão, Abraão seria salvo. Mas Abraão precisava de Jesus Cristo. Precisava da fé de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, nós só somos salvos através da fé de Jesus Cristo. E Abraão precisava da fé de Jesus Cristo. Mas como, irmão, que ele precisava da fé de Jesus Cristo? Que Jesus Cristo veio da descendência dele? Justamente por isso, porque ele creu em Deus. Ele creu em Deus. A Bíblia diz que ele creu em Deus. E ele foi justificado pela fé, porque ele cumpriu a justiça de Deus. Então ele foi justificado. E a justiça de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Logo. Jesus Cristo é a palavra. Jesus Cristo é o Verbo. E a palavra se fez de carne. Abraão era a palavra. A igreja, nos dias de hoje, também é a palavra. Só que a igreja não sabe que ela é a palavra. Mas quando ela souber que ela é a palavra, o profeta disse que quando os filhos de Deus souber quem eles são, Jesus automaticamente abrirá esse céu aí e levará os seus. Por quê? Porque ele já sabe que eles são a palavra. Eles conhecem que eles são a palavra. Então, uma pessoa que já é 100% já é divindade, não precisa mais ficar nesta terra. Ele tem que levar, ele tem que arrancar, ele tem que tirar do meio. Porque se a pessoa é santo, santo significa separação. Então ele vai ter que ser separado. Ele vai se separar. Por isso, Deus separou Elias, porque Elias se tornou santo. Elias se torna santo. Elias foi tomado para Deus. Deus levou Elias. Então, quando o homem já se torna assim, ele já tem que ser levado, ser tomado por Deus. Elias foi tomado. Então, aquela mulher samaritana, ela foi salva, porque ela creu. Ela creu no enviado de Deus. Ela creu que Jesus Cristo era um profeta. Ela creu que a mensagem que Jesus Cristo passou a ela trazia a ela a salvação da vida eterna. E ela precisava dessa vida, uma vida, não uma vida passageira, não uma vida
do seu dia a dia, mas uma vida eterna, que duraria para a vida eterna, a vida dela. E hoje em dia muitos estão procurando essa vida passageira. Hoje em dia muitos estão procurando essa vida somente estar aqui. Morreu, acabou. Não, não é isso. Tem outra vida te aguardando, outra vida te esperando. E esta vida pode ser a vida eterna, mas também pode ser a vida para a perdição eterna. Meu irmão, nós temos uma escolha. Nós temos a escolha que nós devemos escolher. O próprio Deus diz, tu tem uma escolha para escolher. Então, eu te digo, escolhe a vida. Escolhe a vida. Então, essa mulher escolheu a vida. Depois que ela escolhe a vida, ela vai também passar a novidade para os seus irmãos samaritanos. E eles creram também no que ela estava falando. Ela estava pregando, ensinando, dizendo, né, que ela tinha falado com o profeta. E quando eles eles queriam saber, né? Queriam ter porque quando é assim, né? Quando a gente fala alguma coisa, as pessoas ficam curiosas, né? Curioso de saber se é verdade ou não. Então eles foram lá saber, perguntar mesmo, confirmar mesmo que ela falou é verdade, que o Messias já tinha vindo, que o Messias estava ali. E eles foram. E quando Jesus começou a falar com eles creram. Eles creram que o que a mulher falou. E eles disseram, olha, nós só cremos, não que tu falaste, a mulher falou, mas nós cremos porque nós vimos ele e confirmamos que ele está aqui diante de nós. Então, eles creram em Jesus, que Jesus era o Messias. Então, Samaria foi resgatada para Deus. Samaria foi salva. Samaria foi uma parte de idolatria, mas reconheceu o seu marido verdadeiro, seu marido Jeová, seu Deus, seu Senhor. Conheceu através de uma mulher. Por isso que Jesus ele veio buscar sua noiva. E ele encontra uma noiva. Ele encontra uma noiva. Quando passa a crer nele, aí ele tem contato com ela. E Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque da água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. E disse a mulher, Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus, vai e chama teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós disseis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, nem adorareis o Pai. Quer dizer que o povo de Israel só adorava no templo, né, de Jerusalém. Eles não adoravam a Deus, não cultuavam a Deus em outro lugar, somente em Jerusalém, somente no templo de Jerusalém, que eles adoravam, porque era onde estava o templo de Salomão, e era o lugar de adoração, era o lugar de adorar, era em Jerusalém. Então, eles não adoravam em outro lugar. Eles eram reverentes ao templo. Ele era o reverente ao templo.
Então, se você vai ver as Escrituras, vai relatar que o Novo Testamento, o Velho Testamento, leva tudo para o Novo Testamento. A história começa no Velho e termina no Novo, para nós termos significado de que foi o passado. E que o passado ele ocorreu muita tragédia. No passado ocorreu muitas guerras, muitos rumores de guerra. E a guerra, ela continua, mas não vamos entender porque o significado de tanta destruição neste mundo. É porque os pais que faziam coisas má perante aos olhos de Deus, trouxeram essa raiz do mal aos seus filhos. E aí se tornam pessoas má diante da terra. Significa a semente maligna, significa a semente do diabo, a semente da serpente. E é por isso que tem muitas maldades nesta terra. Por isso que quando o homem tiver com o coração mau, né, já o seu coração já estiver continuamente mal, com maldade, Deus ele vem destruir essa terra. Ele vem destruir essa terra, assim como ele fez com o dilúvio. Por isso está escrito nas Escrituras, ele disse que o Filho do Homem virá como no dia de Noé e como no dia também de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque no dia de Noé, a Bíblia diz que eles comiam, bebiam, casava e dava-se em casamento. Dava-se em casamento, era um dia normal. Mas Deus destruiu a terra porque os seus pensamentos eram maldosos. O seu coração só havia maldade. Só havia maldade no seu coração. Quando nós estamos passando por um momento de crise financeira, de saúde, nós sentimos a dor aqui, no coração. Sentimos a dor aqui no coração. E quando nós estamos com maldade no nosso coração, maldoso, com raiva, com ódio de alguém, com revolta, sobe para o coração também. E aquilo ali só se sai com arrependimento. E se o homem não se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus maus feitos, isso vai ficar raizado no seu coração, vai criar uma raiz de maldição, e aí não tem cura. Não tem cura jamais. Jamais terá cura. A não ser se ele receber Jesus Cristo como seu Salvador. Aí sim haverá cura. Haverá cura para essa pessoa, para essa alma. Essa alma será salva. Mas enquanto ela não reconhece Jesus como seu Salvador, a alma dela fica ainda doente. Né? Fica ainda doente. Fica sofrendo angústia, dor. Fica sofrendo estresse, não dorme de noite, fica insônia. Não consegue dormir, porque a libertação é só em Cristo. Só em Cristo Jesus que há libertação. Então, por que as pessoas hoje estão sofrendo, estão vivendo uma vida de sofrimento? Porque não procura Deus. Porque não procura Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. Se procurasse, não haveria doença. Não haveria maldade. Não haveria isso, irmão. Não haveria. Veja bem, que Deus permitiu que viesse a doença, que viesse esse vírus, que viesse esse vírus que alastrou no mundo inteiro, né? O Covid-19, né? Que eles batizaram, titularam como Covid-19, porque não tinha como ter o nome certo dessa doença,
porque é uma maldade, era uma maldade, isso era uma praga que veio justamente para que os homens se arrependessem. Deus deu essa oportunidade para que o homem se arrependesse, para que o homem vivesse uma vida de fé. Ele diz na sua palavra, será que quando eu vim nesta terra, haverá fé na terra? Quando ele vir novamente na terra, será que vai haver fé nesta terra? Porque hoje as pessoas, irmão, elas têm mais fé no seu dinheiro, têm mais fé na farmácia, têm mais fé no que o médico diz para ela, olha, tem que tomar isso, tomar aquilo. Ela tem fé. Ela tem fé que o governo vai dizer para elas que elas têm que viver isolada, tem que ficar isolada. Ela tem fé que o governo vai dizer para elas que elas têm que cumprir a ordem deles. Então, elas têm fé nisso. E elas cumprem, fazer a vontade do governo, desse mundo corrupto, que esse mundo é corrupto. Este mundo vai de mal a pior. Isso a Escritura diz, que esse mundo vai de mal a pior. Não tem mais cura para este mundo, irmão. Não tem mais cura. Este mundo já está com uma ferida enorme, já. Está com uma ferida que já está saindo a imundície. E a imundície já está chegando aos olhos de Deus. Está chegando à narina de Deus. Está fedendo diante da narina de Deus. E Deus não está mais se agradando com as atitudes de muitas pessoas que só pensam em si, só pensam em si mesmo, só pensam em enriquecer. Deus não está se agradando mais nisso. O coração dessa pessoa está maldoso. Então, há uma solução ainda para nós ainda. Há uma solução para as nossas vidas. Há um escape para nós. Esse escape é Jesus Cristo. Somente Ele pode te salvar dessa angústia, dessa agonia. Deus, Ele é o nosso Salvador. Ele nos salva, Ele nos liberta, Ele nos cura. E isso que é o evangelismo. O evangelismo é evangelizar, falar de Jesus Cristo. É para que as pessoas reconheçam que Ele é o Salvador, que Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Então, é Jesus. Ele se preocupa conosco, Ele se preocupa com a nossa vida, com a nossa alma, principalmente com a nossa alma. Porque o anticristo, ele quer matar a minha alma, quer matar a tua alma. O anticristo matou milhares de pessoas com guerra, rumores de guerra. Matou diversas pessoas, com ruindade no seu coração, pessoas que viviam com ruindade no seu coração, ia matando, ia massacrando. Isso era o anticristo, usando a sua tática de morte, de matança. Ele viu que estava matando somente o corpo, não matava a alma. Ele resolveu arrumar outra maneira, outra forma, outra estratégia, outra tática. Ele resolveu fazer. Ele plantou a religião nos corações dos homens. Essa religião faria que fizesse coisas perversas aos olhos de Deus. E que Deus se aborrecesse da humanidade e matasse. Por quê? Porque Deus é santo. E se Deus é santo, então ele tem que ser separado dessas coisas. Então ele tem que se separar dessas coisas. E ele abomina. A Bíblia diz que ele abomina. Ele abomina certas religiões aí, religiões que faz mal perante os olhos dele. Ele está afastado disso. Deus se afasta disso. Então o anticristo, ele usou agora as religiões. Ele está usando as religiões. Você diz assim, e o anticristo já veio? O anticristo já veio há muitos anos. Desde quando o Apocalipse diz que foi aberto o selo. O primeiro selo foi aberto já.
O primeiro selo veio o anticristo. O anticristo veio num cavalo branco, um cavalo branco. A Bíblia diz que ele veio num cavalo branco e ele tinha um arco na mão. Ele tinha só apenas um arco na mão. Ele não tinha mais a flecha. O que quer dizer isso, irmão? Quer dizer que agora ele não tinha mais a arma de matar o corpo, mas ele tinha um arco. Ele já não tinha mais a guerra na mão dele. A guerra de matar, aquela matança, como os impérios romanos matavam. Matava com espada, com lança. Né? Então, com faca, né? Com essas armas aí, que ainda até hoje existe, né? Faca, espada, né? Isso ainda não mata o corpo do homem. Né? Hoje é mais revólver, canhão, mísseis. Tudo isso o homem inventaram para detonar o homem, para matar os homens, para acabar com os homens. Isso é trabalho do anticristo. Ainda continua o trabalho do anticristo. Mas ainda ele quer matar de uma vez por toda, com religiões. Sim, irmão, é com religiões. Ele vai matar a alma do homem se o homem não se arrepender. Se o homem ficar só com as religiões e não ficar com Jesus Cristo, ele será eliminado da face da terra. A Bíblia diz isso. Se nós não escutarmos Jesus Cristo, nós seremos eliminados da face da terra. Então, ainda há uma oportunidade para nós escutarmos a voz de Deus. Nesse momento, você está escutando a voz de Deus. Você está ouvindo a voz de Deus. Neste momento, você está dando ouvido para a voz de Deus. A Bíblia diz, se hoje ouvirem a minha voz, não endureçais o vosso coração. Como foi no dia da tentação, como foi no dia da provação. Então, hoje em dia, nós temos o privilégio de ouvir a voz de Deus. Aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Brasil nós temos a oportunidade de estar ouvindo a voz de Deus. Nós estamos num país aqui que ainda não proibiram de nós falarmos de Deus, de falarmos de Jesus Cristo, de falarmos da palavra de Deus. Ainda, graças a Deus, não chegou esse tempo ainda de nós calarmos nossa boca. Mas hoje ainda há um tempo ainda de arrependimento. Se arrependa dos teus pecados, meu irmão. Se arrependa dos teus maus caminhos e se volte para Deus enquanto há tempo. Enquanto há tempo, enquanto há esperança. Glória a Deus. Veja bem que esta mulher precisava viver uma vida plena com Deus. Ela já não queria mais as suas religiões. Ela não queria viver uma vida de idolatria. Ela queria servir um Deus todo-poderoso. Um Deus que Israel adorava. Mas ela não podia ir num templo, não podia ir em Jerusalém. Porque se ela fosse em Jerusalém, ela era excluída de lá. Porque ela era samaritana. E veja bem que aonde ela tirava água, os samaritanos onde tirava água, eles iam lá no território de Israel para buscar água, para beber. E tinha mais, irmão. E ela tinha um horário de buscar água. Não só ela, como todos os samaritanos, tinham o horário de buscar água. E quando chegava o horário certo deles buscarem água, eles iam buscar água. Eles iam buscar água para não falar com o povo de Israel, não falar com os judeus, e nem o judeu falar com eles. Os judeus detestavam eles, porque eles se rebelaram contra Deus. Eles se rebelaram contra Deus. Eles viviam numa mordomia fora de Israel. Eles não aceitavam mais. Esse povo, se unir com o povo de Israel. Aqui nós não podemos entender se Jesus fez que eles se reunissem, né, com os samaritanos, voltasse àquela união.
Mas sabemos que Deus salvou aquela mulher, salvou aquela cidade, Samaria. Salvou, através da palavra, através deles deram ouvido a um profeta, né? Um profeta que veio, e ele só dava ouvido a um profeta, não dava ouvido em outra pessoa se não ser um profeta. Se fosse um profeta, eles davam ouvido. E quando Jesus veio e falou com a Samaria, né, com a mulher samaritana, e aí ela entendeu que ele era um profeta. Então ela tinha que anunciar que o Messias tinha vindo. Mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e Verdade, porque o Pai procura tais que assim adore. Deus é Espírito, importa que os que adorem, adorem em Espírito e Verdade. E a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias que se chama Cristo, Cristo significa matéria, significa o corpo. Eles aguardavam um homem, né? Eles aguardavam um homem. Não era um Deus divino, ele não aguardava, mas eles aguardavam um homem, como Davi. Eles aguardavam como Davi, Davi que se vestia se trajava, né? Como um guerreiro, como um cavaleiro, com uma armadura. E quando Davi vinha de uma guerra, de uma batalha, ele vinha com uma bandeira na mão que chamava estandarte. Então eles queriam dessa forma, como os romanos. O romano se vestia com armadura e trazia a bandeira na mão, o estandarte na mão, mostrando que eles tinham vencido a guerra, a batalha. Então eles queriam dessa forma. Eles queriam ver Jesus assim, o Messias assim. Ele não achava que o Messias vinha da forma que ele veio. Então, por isso que eles não acreditaram, não creram, porque eles olharam para a aparência do Messias, não olharam para o conteúdo que o Messias tinha, não olharam pelos ensinamentos que Jesus tinha, eles não olharam pelo amor que Jesus tinha. Eles só olhavam para a aparência, só olhavam para a maneira que eles achavam que era assim que o Messias viria. Viria como um guerreiro, como um soldado, né? Fazendo vingança, destruindo os romanos. Assim que eles queriam. Achavam que eles iam ficar livres do jugo do romano. Mas não era assim. Não era, não era vontade de Deus que acontecesse isso. Deus queria mostrar a liberdade a todos, não só ao povo de Israel, mas ele ia mostrar os seus atributos, que ele era o Salvador, Salvador do mundo, conforme ele disse para Maria, Maria, tu terás um filho e porás o nome de Jesus, e ele salvará o teu povo dos teus pecados, o Salvador. E a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciar tudo. E Jesus disse-lhe, eu sou o que falo contigo. Né? Vamos ver que Davi, ele era um guerreiro, ele era um príncipe, ele era um rei, e ele era um profeta também, Davi. Ele anunciava tudo que Deus dava a ele, ele anunciava. Davi, ele era um compositor, né, um poeta. Davi, ele era assim, ele era um escritor, ele era quase um escriba. Né? Ele escreveu a maioria dos salmos foi ele. Né? A maioria dos salmos foi ele que escreveu. Então, eles pensavam que este Messias seria como Davi. Por isso que quando eles avistavam, quando eles criam no Messias, eles diziam Jesus, filho de Davi. Eles achavam que o filho de Davi já tinha chegado. Tinha chegado o dia do filho de Davi. Mas o filho de Davi ainda vem ainda o seu dia. É no milênio. No milênio vai haver o filho de Davi sentado ali no trono, governando ali.
com seu cedro de justiça. Isso é só no milênio. E muitos erraram, né? Por exemplo, aquele cego, o cego Bartolomeu, né? Bartimeu, perdão. O cego Bartimeu. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele também errou nesse ponto, porque Jesus ainda não era filho de Davi. Ele vai ser filho de Davi no milênio. Dá para entender, irmãos, que o filho de Davi será no milênio. Então, ele estava só sendo titulado ainda, como filho de Davi. Porque o filho do homem também ele estava como filho do homem na terra. E eles apresentavam ele como filho de Davi. Mas ainda a Escritura não tinha ainda afirmado verdadeiramente que ele era filho de Davi. Que ele seria filho de Davi, ou até mesmo governar em lugar de Davi, né, no milênio. Só no milênio seria filho de Davi. Jesus disse: eu sou o que falo contigo. Nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse alguma coisa que perguntasse: ou por que falas com ela? E deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede o homem que me disse: tudo quanto tenho feito, porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele disse: uma comida tenho para comer, que vos não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? E Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. Então aqui Jesus está dizendo aqui que a comida dele é fazer a vontade daquele que enviou ele, né? Para realizar a obra de Deus na terra. Então, Jesus realizou a obra de Deus na terra, conforme Deus disse a ele, conforme o Pai ordenou que ele fizesse. Ele nada fazia sem o Pai mandasse. Então, ele era homem na terra, mas ao mesmo tempo também ele era divino na terra. Ele era Deus na terra. Jesus. Que maravilha, né? Maravilha. Nós que entendermos, sabermos que Jesus era Deus na terra. Enquanto o povo de Israel até hoje não reconhece que Jesus que é o Messias, já veio, e que eles ainda esperam o Messias. Eles acham que o Messias virá, né? Virá. Nos pensamentos deles, eles acham que o Messias vem como um guerreiro, como um soldado. E realmente, eles vão encontrar o Messias como um guerreiro, como um soldado, como um político, como um religioso. E esse Messias não é o anticristo que eles aguardam. Então, meus irmãos, a Bíblia fala sobre a figueira. Você sabe que a figueira que Jesus falava, essa figueira, representava Jerusalém, quando a figueira florescesse. Quando a figueira florescesse, a vinda deles estaria próxima. E a figueira já floresceu, a figueira. Jerusalém já se tornou a nação real, já se tornou a nação do seu país, né? Já se tornou a capital de Israel. Veja bem que quando eles foram titular o nome da nação de Israel, eles pensaram muito bem se eles colocariam outro nome. E tem um nome aí que eles colocaram, que eu não me lembro mais, o nome que eles colocaram,
e que esse nome ainda ficou há alguns tempo ainda sendo chamado. Eu não lembro qual é o nome, eles chamaram de capital não sei o quê, para Jerusalém. Mas como Deus, veja bem como a palavra de Deus, irmão, ela é real. Ela não é um faz de conta. Não é um faz de conta. É uma realidade. Quando Jacó lutou e pelejou com o anjo, e, e o anjo tocou na coxa, na articulação da coxa de Jacó, para frear Jacó, senão Jacó não parava de lutar com ele. Ele disse: deixa-me ir, deixa-me ir. E ele disse assim: eu não vou te deixar enquanto me abençoar. Aí ele disse-me assim: ó, como homem tu lutaste, né? Como homem tu prevaleceste, lutando com Deus. É. E ele disse: ó, eu não te chamarei mais de Jacó, mas te chamarei de Israel. Então quer dizer, Deus deu o nome para Jacó de Israel. Por quê? Porque seria Israel para sempre. Para sempre seria Israel. Eles queriam mudar o nome, mas como estava profetizado que o nome dele era Israel, então a nação toda seria Israel, israelita. Toda a nação seria israelita. Então veja bem, o que Deus prometeu vai se cumprir. Tudo que Deus prometeu vai se cumprir. Talvez o que Deus prometeu para a tua vida vai se cumprir. Apenas confia nele. E o mais ele fará na tua vida. E eu quero ler só apenas um trecho aqui desse folheto, que me chamou muita atenção, folheto aqui. Diz assim: a figueira florescendo, o povo de Israel está em sua terra, demonstrando ser nação forte e poderosa na batalha. Ninguém destruirá esta nação, apesar de ser tão pequena e aparentemente desprotegida. A geração que viu a figueira brotar, isto é, Israel, ser uma nação organizada, dominando Jerusalém, e não passará sem que o juízo de Deus seja derramado. Veja isso em Mateus 24, 32, 34, Deuteronômio 7, 6. O Concílio Mundial de Igreja. Este é um dos mais significativos sinais de evidência do tempo do fim. O protestantismo, a Igreja Evangélica, une-se ao romanismo. Os filhos da grande prostituta volta ao seio da mãe e das abominações e a iniquidade da terra. E a imagem da besta está em fase final de acabamento. Leia isto em Apocalipse 3 e 11, 18, 17, 1 e 6. O alarido do Senhor, a voz do mensageiro, que a palavra de Deus havia prometido para os nossos dias. 1 Tessalonicenses 4,16. Já soou a sua trombeta e anunciou a restauração de todas as coisas, revelando os mistérios de Deus, tal como ele havia prometido aos seus servos e os profetas. Certifique-se desta verdade em Joel 2 e 25, em Atos 3 e 20 e 21. Malaquias 4, 5 e 6. Mateus 17, 11 e Apocalipse 10 e 7 e 13 e 14. E pois conveniente que meditemos no significado desse alerta do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Nossa intenção é tomar conhecida esta mensagem
pois cremos que ainda pode haver alguma semente de Deus adormecida entre o sistema denominacionais, protestante, católico ou qualquer organização criada pelos homens. Quando a luz da verdade, a palavra pura de Deus, cair sobre esta semente, elas despertarão e ouvirão a voz do Senhor Jesus Cristo. A última chamada ao povo de Deus. Então, é a última chamada para o povo de Deus. A última chamada está sendo feita. A trombeta já tocou. A trombeta do larido já tocou, dizendo: se apressa, sai dela, povo meu. Então chegou o dia, chegou a hora de Jesus Cristo vir buscar a sua noiva, buscar a sua igreja, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, meus irmãos, eu creio que vocês estão aí se perguntando, e eu, como é que fico a minha vida perante Deus? Tenho feito coisas erradas, coisas más? Será que há solução para mim? Sim, há solução para todos. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que significa isso? Que todos nós somos pecadores e que nós dependemos da glória de Deus para a nossa vida. E que Jesus Cristo diz: eu sou a salvação, eu sou a vida. Eu sou a luz deste mundo. Aquele que anda em treva e se achega a mim, não andará mais em treva, mas passou da morte para a vida. Jesus disse na sua palavra que não há salvação nem outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro, né? Não existe nenhum outro que tem salvação. Somente Jesus Cristo. Ele é a salvação. Somente Jesus. A Bíblia diz que não há outro mediador entre o Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Ele é o mediador. Ele que faz a mediação entre Deus, né, entre o homem e Deus. Entre o homem e Deus. É Jesus Cristo. Não é Maria, não é José, não é Paulo, não é Papa, não é igreja, é Jesus Cristo. Aponta para Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, meus irmãos, essas palavras que Deus pôs no meu coração esta noite, esta manhã, a falar com os irmãos, eu creio que esta palavra vai fazer alguns significados para vocês. Talvez vocês dizem assim: eu tenho que me consertar antes que seja tarde demais, porque eu tenho uma alma, tenho uma vida. Um dia eu prestarei conta com Deus da minha alma, da minha vida, perante o seu tribunal. Eu não quero isso para mim. Eu quero chegar diante de Deus e dizer: Deus, fiz isso, fiz aquilo para ti. Não quero chegar com minhas mãos vazias lá no céu. Porque muitos pensam que morreu, acabou, né? Acabou, terminou. Não. Aí que continua. Aí que vai continuar a vida. E agora? Para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Que só Jesus que tem a palavra da vida eterna. Só Ele tem a palavra da vida eterna. Um homem que tinha as suas propriedades, tinha muitos bens, e ele, de ter muitos bens, ele disse assim: agora farei um celeiro e vou depositar tudo que eu tenho nesse celeiro. E vou dizer para minha alma: agora, minha alma, se regala, que tudo que tu tens é teu. E quando foi à noite, uma voz chegou e disse para ele, disse para essa pessoa:
Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E para quem tu tem preparado a tua alma? Isso é sério, irmão. Isso é muito sério. Estou aqui como um irmão, como um amigo e como um mensageiro da palavra de Deus, a dizer para vocês: se preparem, porque Jesus está voltando. Ele voltará um dia. E ele vem buscar o que é seu. Ele vem buscar aquele que ele comprou com o seu próprio sangue. Ele vem buscar aqueles que fizeram uma aliança com ele. Uma aliança de compromisso. Um compromisso muito sério. De viver uma vida somente para adorar a Deus. Somente a Ele. Somente a Ele devemos adorar. A mulher samaritana queria adorar a Deus. Queria adorar a Deus. E ela não sabia onde adorasse a Deus. Se era em Jerusalém ou se era no monte. E Jesus disse a ela, não é em Jerusalém, não é no monte. Mas esta é a hora. E chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. E aqui eu termino com essas palavras, dizendo a vocês que Deus tem uma grande responsabilidade com a tua alma. E Ele quer te salvar. Ele cuida de ti. Ele está cuidando de ti. Mas Ele quer que tu reconheça que tu depende somente dEle. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Tenham uma ótima tarde. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Amém. Fique com Deus.